Cumprimento todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria pregar uma mensagem para vocês aqui agora, para vocês alegrar o coração de vocês em Jesus. Toda alegria e toda a paz que nós temos é só em Jesus. Ele é um Deus verdadeiro. Deus verdadeiro, Pai de Jesus, ficou com dó das nações e decidiu a mandar um homem verdadeiro que tinha coragem de vencer a morte, de entregar ao sofrimento e se humilhar na frente dos majestades para poder ser vencedor da morte. Então Deus decidiu a mandar o filho do próprio sangue dele para salvar a humanidade. Todo tipo que Deus fazia para os profetas, para os justos, eles não conseguiam salvação, porque quando chegava na porta do céu, que a pessoa morria, que chegava na porta do céu, ele tinha que voltar para trás, que Satanás estava na porta dos céus, transgredindo e apresentando o pecado daquele profeta e daquele justo que tinha feito na terra. E Deus, pela justidade dele e a justiça, ele mandava a pessoa voltar para trás. E milhares e milhares de almas ficavam gritando severamente aquele tumulto de alma e falava assim: ô Senhor dos Exércitos, Deus libertador, quando que o Senhor vai desatar o selo desse livro da salvação? Quando, Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra? E Deus foi ouvindo aquele clamor e Deus ficou com dó daquelas almas, porque tinha jogado Satanás aqui na terra, destinado ao inferno por causa do pecado de Satanás, tinha tido inveja. O pecado que Deus jogou Satanás na terra, meus amados, unicamente pela inveja, pela ambição, pela ganância. Compreendeu? Foi que ele jogou ele aqui na terra, destinado ao inferno. Nós temos que tomar cuidado também com essa ganância por causa das riquezas e também nós ter inveja dos nossos irmãos e ter ambição do que o outro faz. Isso pertence a Satanás. E esse pecado Deus nunca perdoou o Satanás. Ele ainda está até hoje destinado ao inferno ainda por causa desse pecado. Vamos tomar cuidado. Então Deus viu que aquele pecado do pessoal estava transgredindo. O profeta morria, servia a Deus durante o tempo da vida dele. Quando ele morria, ficava frustrado no pó da terra. E Satanás gozando da caveira do profeta que estava no seio da terra. Aí, enfim, Deus decidiu mandar o filho dele, um sangue dele no ventre daquela mulher. Diz: entre as maiores cidades e uma das menores cidades, em cidade de Juda, em Belém, nascerá o Salvador, que será a salvação de Israel. Ele se chamará o Emmanuel, significa Deus conosco. Então, Jesus Cristo, então ele diz assim: esse homem salvará todas as nações. Preparou aquela virgem e pôs um pingo de sangue no ventre daquela mulher, que é o verbo divino, e ele se fez homem verdadeiramente, e aquele homem nasceu com poder, mas os homens rejeitaram a ele. Foi levado ao sacerdote para poder o sacerdote doutrinar ele de ensinamento para ele ser um sacerdote. Eles, quando ficaram sabendo que ele era de Nazaré, os sacerdotes expulsaram ele, falou: não, esse menino é de Nazaré, não presta não. Ele é muito sábio, mas depois de Nazaré não presta não. Voltou para trás. Então Jesus cresceu sem estudo da terra. Jesus cresceu sem instrução da terra, unicamente a instrução de Deus, mas era verdadeiro que salvava a humanidade. Até que aquele homem foi crescendo com aquela sabedoria, que todos os milagres ele operava através de Deus, e aquele homem morreu. Quando ele entrou no seio da terra, a morte pensou que tinha vencido ele, porque derramou o sangue dele. Ele agarrou na goela da morte, do capeta, e tomou a chave da morte e a chave da vida. Então Jesus é virtuoso, o único homem que foi vencedor da morte. Então nós temos que amar esse Jesus de verdade, mas se nós sentir inveja, nós estamos servindo o mandamento de Satanás, porque Deus expulsou Satanás através da inveja. Ele não cometeu outro pecado a não ser esse. Ele sentiu inveja de Deus e virou a quarta parte dos anjos para poder fazer uma revolta contra Deus, para jogar Deus aonde ele estava e ia ser o governador do trono de Deus. Então, meus amados, vamos prestar bem atenção. Surgiu esse homem para defender toda a humanidade que nele crê, ressuscitará através de Jesus Cristo, porque ele foi vencedor da morte. O sangue dele nos purifica de todo pecado, de toda lepra, de toda imundícia que nós tiver. Se você servir esse Deus que é Jesus Cristo, ele limpa você
Ele limpa você com a lepra, com a neve. Aquela lepra que você estiver, ela será limpada. Limpa como ele limpava a lepra daqueles leprosos. Compreendeu? E você vai subir livremente de todo o pecado, por conta que o sangue de Jesus é santo e santo, ele purifica e ele lava nós no sangue dele. Mas nós temos que arrepender e voltar para ele, de verdade. E também não fazer distinção dos nossos irmãos, nem sentir inveja dos nossos irmãos. Porque se nós sentir inveja e ganância por conta de riqueza, nós não vamos conseguir a riqueza lá de cima. Porque Jesus diz assim: não junteis tesouro na terra, aonde o ladrão assalta e o ferrugem rói. Junteis tesouro nos céus, aonde a traça e o ferrugem não rói e não o ladrão rouba. Então vamos prestar atenção: ninguém anda de amar dois senhor, de amar a Deus e as riquezas. Jesus diz assim: ninguém anda de amar a Deus e as riquezas. Meu amado, o que adianta você estar pegado aí com as suas riquezas e o dia que você morrer, você ficar no pó da terra para eternidade e eternidade, e você não subir, não receber uma veste branca? Não adianta para você. Você só vai lucrar dessa riqueza enquanto você está na carne. Da hora que sua carne desencarna do teu espírito, a sua carne fica no pó da terra, porque ela não ressuscita, porque você não seguiu Jesus. Para seguir Jesus, você tem que desprezar tudo pelo amor de Jesus. Tem que desprezar a riqueza, desprezar tudo que pertence, o que não presta, porque a riqueza é uma raiz de todo mal, é o dinheiro. Sem o dinheiro, ninguém faz nada e ele é perseguido. O cara mata o outro por R$50, porque ele é perseguido. Ele não, nada nele tem de bênção de Deus. Unicamente o homem usa ele para sobreviver aqui na terra, porque não tem jeito. Mas nós temos que tomar cuidado e a preparar a nossa alma, para o nosso espírito, quando ele sair da carne, nós está com ele preparado para receber uma veste branca de Deus. Amém? Glória, glória. Queria passar essa mensagem para os irmãos abrir os olhos e lembrar também que todas as vezes que o homem seja usado pela inveja, pela ambição e pelas cobiças, pelos vícios do mundo, ele está usado no mandamento de Satanás. Amém? Vamos prestar bem atenção nisso aí. Que você pode ser pastor, mas aquele pastor ele é dono de 3.000 igrejas, de muitos bilhões de almas, mas não julga. Às vezes ele pregou, mas se ele sentiu inveja e Jesus chegar a ele fazendo distinção, ele é expulso da presença de Jesus. Porque Jesus diz assim que no dia do julgamento que ele vinha, muitos que expulsaram o demônio, curaram os enfermos, muitos que pregou a palavra dele, ele vai falar: afasta de mim, maldito, não te conheço, para o fogo eterno. Aí, Senhor, mas eu preguei nas suas praças, Senhor, eu ensinei nas igrejas, Senhor, eu fiz milagre com o seu nome. Afasta de mim, maldito, não te conheço. Vai para o fogo do inferno, destinado do demônio e seus anjos. Vamos prestar atenção nisso aí, compreendeu? Compensa você pregar o evangelho, compensa você louvar o Senhor, compensa, mas você tem que ser um cara simples. Você tem que seguir a sempridade de Jesus, porque Jesus era rei dos reis, Senhor do meu Senhor, e ele aceitou a coroa de espinho e não aceitou uma de ouro na cabeça dele. Porque se eu quisesse uma coroa de ouro, Deus mandava para ele uma coroa do ouro muito mais importante. Deus fazia um ouro mais importante que esse que os homens daqui usam, para pôr na cabeça de Jesus. Ele não admitiu. Jesus admitiu uma coroa de espinho para ser vencedor da morte. Então nós também, para poder ser vencedor da morte, nós temos que desapregar da riqueza, do vício da riqueza e do pecado, e do vício e da ambição e da inveja. Porque enquanto você sentir inveja do seu irmão, você está no trono de Satanás, não no trono de Deus. Amém? Desculpe eu pregar isso para você aí, mas Jesus diz que ninguém que não se exemplar a ele, não entrará no reino de Deus. Ele, sabe por que eu falo para você? Porque ele estava no meio da multidão, os apóstolos falaram: Senhor, qual é o maior no reino dos céus? Ele pegou a criança, pôs no meio na presença da multidão, falou: em verdade vos digo, ninguém que se não se tornar a mentalidade desta criança, e humilde como essa criança, no reino de meu Pai não entrará. Ele diz: no reino do meu Pai, todo que quiser ser o maior será o menor. Todo que quiser ser o menor aqui será o maior no reino de meu Pai. Ele diz aqui na terra, o maior é respeitado mais do que todo mundo. Esse se chama ele de majestade. Mas se ele querer ser o maior aqui, ele vai ser o menor no reino da glória. Amém? Então Jesus só vai dar salvação quem se faz de menor. Você tem que ser pequeno para você se tornar grande. A tua alma grande no reino de Deus. Porque se você não for pequeno, não fazer de pequeno, Deus não te acresce a sua alma lá no reino, não. Amém? Glória, glória. Receba aí
essa passagem que eu preguei agora para vocês se alegrar o espírito de vocês. Abre os olhos de vocês para vocês enxergar o caminho que vocês estão. Não só vocês, todos nós estamos num caminho perigoso de nós tropeçar. Não é só vocês. Todos nós somos pecadores, estamos submissos ao pecado. Nascemos do pecado. Só Jesus nasceu fora do pecado. Por isso ele resistiu a vencer a morte e vencer Satanás. Amém? Glória, glória.